Fala galera, aqui é o professor Bruno Castelo da Costa. Vou fazer a leitura do artigo que eu escrevi ontem. Ficou meio longo, aí eu fiquei com vontade de gravar aqui para aumentar a chance de alguém conseguir ouvir, né? Ou ler tudo que está escrito lá. Rio, 16 de novembro de 2023. Quantas camadas me separam do ambiente? A forma com que ampliamos nossa capacidade de sobrevivência na arrebentação depende de aprendermos a reconhecer o poder do ambiente na sua total magnitude. Reconhecer o quão grande é esse poder passa invariavelmente por vivenciarmos do que ele é capaz, sentindo na pele os efeitos da nossa exposição aos seus elementos. Inclusive, é através do sentir que compreendemos que o ambiente é composto por mais elementos do que a princípio poderíamos imaginar. O princípio da nossa primeira defesa como sendo o não movimento baseia-se na estratégia de maximizarmos a nossa percepção do movimento ambiental, de modo que a ele possamos nos moldar da forma mais natural e intuitiva possível. Quando nele imersos, devemos nos acostumar a sermos guiados pelas sensações que ele nos emite. E para isso precisamos aprender a sentir os caminhos de menor resistência que seus elementos a todo instante nos oferecem. Por tratar-se de ambiente do tipo aberto ou selvagem, a arrebentação e seus elementos, juntos, constituem praticamente um imenso organismo vivo. E para lidar com esse gigante descomunal, antes de mais nada, convém sermos capazes de sentir as suas variações de posição. A menor variação possível de um ser humano é aquilo que distingue uma pessoa viva de outra que acabou de morrer, a respiração e o pulso. Sentirmos o ambiente respirar e pulsar vai muito além de conseguirmos, por exemplo, identificar uma vala ou localizar um pico de surf. Passa pelo aprimoramento de sensações ainda mais sutis. Quanto mais sensíveis aos movimentos do ambiente, mais sintonizados a ele estaremos. E para isso, precisamos zerar nosso movimento e pensamento, focando 100% em percebermos o que acontece fora de nós. Tudo aquilo que interfere nessa tarefa diminui a nossa capacidade de sentirmos a real natureza e magnitude do ambiente. E isso inclui também itens grosseiros, isso inclui tanto itens grosseiros e de fácil identificação, como por exemplo, quando nos abrigamos em uma construção de alvenaria a fim de evitarmos as intempéries do ambiente, ou ao atravessarmos um trecho de mar a bordo de uma luxuosa e potente embarcação, como outros mais finos, né? E isso inclui tanto itens grosseiros e de fácil identificação, como outros mais finos, cuja relação com a ampliação da nossa capacidade de sobrevivência no ambiente possa não parecer fazer tanto sentido no primeiro momento, como por exemplo, manipular um objeto externo, almejar um objetivo de alta complexidade motora, realizar força ou mesmo privar-se de sentir os mais simples tipos de desconforto provocados pelo ambiente, como frio e calor. Testemunhar a variação da maré ao longo de todo um dia, por exemplo, é um tipo de exposição que requer, na verdade, incontáveis experiências de passar um dia inteiro na praia, a ponto de
mesmo de forma inconsciente, aos poucos ir se apropriando desse tipo de sensibilidade. O volume de água em trânsito é absurdo, porém, só passando por essa longa sequência de vivências para se tomar a real dimensão da coisa. Quanto mais camadas conseguirmos ir abandonando, mais diretamente conectados e sensíveis ao ambiente estaremos. Aqui só um parênteses, eu não sou fã desse tempo verbal largamente empregado pelo pessoal do telemarketing. Mas neste nosso caso aqui, é exatamente esta a ideia. O abandono é lento e gradativo, algo que vai se arrastando com o passar do tempo e que, como não poderia deixar de ser, só se sustenta às custas de muito esforço próprio. Término do parênteses. Aprender a desativar o modo terrestre dentro d'água é mais um exemplo de estarmos conseguindo nos despir de outra camada. E aí um outro parêntese sobre desativar o modo terrestre dentro d'água. Para quem não sabe, conseguir não ficar de pé apenas porque o banco ficou raso demais, ou ser capaz de caminhar como um astronauta na Lua, ao invés de cravar os pés no fundo e teimar em fazer força contra a corrente. São exemplos de esforços conscientes em que lutamos contra a nossa natureza terrestre em busca de fluidez e leveza, em harmonia com o fluxo do movimento à nossa volta. Quanto mais formos percebendo o quão poderoso o ambiente de fato é, mais respeito e admiração estaremos automaticamente nutrindo por ele. É isso aí, galera. Saudações da Sufistas de Alma. Aloha!